Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos começar o nosso estudo espírita do dia de hoje. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos passar para a leitura e o estudo do livro Fonte Viva. A lição de hoje é a de número 146. Saibamos cooperar. Saibamos cooperar, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus. João, capítulo 15, versículo 5. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que, nesse critério, também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina por meio da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanhe os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da terra aperfeiçoada. Como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar, desse modo, nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador, no qual reconhecerás que permaneces ao serviço do Senhor. Une-te, pois,
ao divino artífice em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Saibamos cooperar. Essa lição, né, do livro Fonte Viva, essa é uma das maiores lições que tem, na onde Emmanuel nos traz muito conhecimento e muitos chamativos, né, muitos gatilhos para que nós possamos estudar, entender e seguir, né, aprendendo e praticando, né? Vamos lá, vamos começar a entender como a lição é muito grande. Normalmente, os estudos, nós utilizamos ele de uma maneira, pode-se assim dizer, parágrafo por parágrafo, mas a lição é muito grande, então eu vou pegar alguns parágrafos da onde o assunto se torna mais agudo, né? E conversaremos, né? Estudemos e aprendemos junto aqui. Mas vejam bem, saibamos cooperar, porque sem mim nada podeis fazer. Isso é Jesus Cristo. E é fato. E é fato. Vejam bem, nós temos um mestre, que é Jesus Cristo, que veio há pouco mais de 2000 anos, e ele veio nos dar o testemunho, ele veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, ele veio nos ensinar ao tráfego da porta estreita. E olha que interessante, né? Como que nós, já há algum tempo, vamos vir de vidas e vidas, e quando eu falo de vidas e vidas, eu estou falando de encarnação, né? Porque nós encarnamos, desencarnamos, passamos um período na erraticidade, né? Que é o plano espiritual, retornamos novamente, passamos por todas as provas e expiações que é o atual mundo, né? O atual planeta em que nós vivemos. Desencarnamos, voltamos para a erraticidade, depois novamente, e aí estamos vindo já há algum tempo desse jeito, até mesmo antes de Cristo. Mas teve uma divisão aí. Cristo ele veio realmente dar um impulso para a evolução da humanidade. Quando fala-se humanidade, claro, estamos falando de todos, mas é importante entender que a evolução ela se ocorre de maneira individual. E claro que no conjunto a humanidade evolui também. Vamos lá. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Olha, a prática é essencial. O aprendizado, ele é necessário, porque senão não saberíamos praticar, né? Mas o que Emmanuel já nos chama a atenção? Olha, muitas das vezes nós já carregamos conosco dons. Esses dons, de uma certa maneira, já obtidos ou conquistados no decorrer de toda a nossa jornada espiritual. Quando eu falo jornada espiritual, eu estou falando entre plano espiritual e encarnado, tá? Então, nós temos uma jornada já um tanto quanto considerável, na onde, de um certo modo, a gente vem adquirindo, sim, as chamadas virtudes, que são os dons, né? Mas Emmanuel já chama a atenção no seguinte sentido: olha, tem homens que recebem esses dons, e é importante falar por próprio esforço espiritual deste mesmos, né? Mas que mesmo assim ainda fica meio que avesso, fica meio que afastado desse engajamento no trabalho do amor, do bem e da caridade. É esforço diário
é prática constante. É necessário para que nós, né, enquanto encarnados aqui, neste momento, possamos cada vez mais procurar trabalhar em prol do nosso irmão, trabalhar em prol da evolução planetária, trabalhar em prol do Cristo. O que o Cristo nos passou, nós temos que retribuir. Nós temos que ser uma legião de discípulos, seguir o caminho do apostolado e sair à luta, sair ao trabalho edificante. Esse trabalho edificante, muitas das vezes, pode ser começar por dentro de nós mesmos. Se eu tenho vamos dizer assim, um vício, principalmente espiritual, que eu, dentro dos estudos que nós praticamos, já vejo isso como nocivo, olha, o esforço para que eu combata este vício, esse mal que eu carrego, já é de grande valia, já é de grande consideração dentro do cristianismo. É essencial. Já comentamos aqui em reunião, né, que até no Livro dos Espíritos, né, Kardec, que uma das perguntas se faz, né, como que se reconhece o verdadeiro espírita, né, vamos dizer assim, e por que não o verdadeiro cristão? E a resposta vinda dos espíritos é pelo engajamento e pelo esforço que nós fazemos contra as nossas más tendências. E isso já é cristão. Porque quando Jesus pediu para carregar a cruz, é para carregar isso também, é para carregar o nosso esforço dentro das nossas realidades para que eu melhore. Porque se cada um se incumbir de se melhorar a si mesmo, a humanidade melhora. O planeta alça as atmosferas mais altas, né? Que o próximo estado nosso aí é o mundo de regeneração. Referimos aqui, porém, aos cultivadores da fé. Olha, veja bem, gente, Emmanuel fala dos cultivadores da fé que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Estamos falando de nós. É interessante isso também, né? Porque nos estudos que nós praticamos, a gente consegue ver o egoísmo, uma chaga da humanidade, né? Que, na minha opinião, eu considero que o orgulho é a maior chaga e que o egoísmo e a vaidade estão intrínsecos, estão ali dentro do orgulho. Então, é tudo reverbera, né? Tudo passa. Bom, enfim, se eu já consigo, por mim mesmo, me organizar nesse sentido, me esforçar para me deixar despojado disso, já é ótimo. Repare bem que aqui Emmanuel diz que vibram em si mesmos. Então, nesse ponto, Emmanuel nos convida, né? Podemos trabalhar, podemos sair a campo, né? Podemos seguir o trajeto cristão, mas isso depende de nós mesmos. Nós não precisamos, por exemplo, torcer para ganhar numa loteria para começarmos a sair no campo da caridade. Até porque também saibamos que a caridade, ela muitas das vezes, ela não tem que ser a material. Ela tem que ser, de repente, muitas vezes, uma boa palavra, um acolhimento, a pessoa se sentir, de repente, muitas das vezes, aconchegados, né? Cristo nos ensinou e praticou a caridade sem dispor do material. Até porque também Cristo não o possuía, mas, ao mesmo tempo, possuía tudo. É interessante isso, né?
A vida do Cristo, por si só, pode ver que ele não carregava que riquezas materiais. Mas nunca lhe faltou vestimentas, nunca lhe faltou teto para dormir e nunca lhe faltou alimento, né? Então nós temos todos esses itens aí para tomarmos como uma referência, né? Para seguirmos também no caminho do Cristo. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus e seus caminhos. Gente, isso aqui é um chamativo tão grande, porque, tipo assim, e aí que nós precisamos nos atentar, né? Precisamos nos atentar cada vez mais. Porque, tipo assim, em que posicionamento que eu estou dentro da seara do Cristo? Em que posicionamento? Será que eu escuto bastante? Será que eu estudo bastante? É estudo. E será que eu pratico? Bom, nem tanto, talvez. Mas, claro que todo esforço é válido. Mas, quando Jesus traz que a seara é grande, mas poucos são os colaboradores, é nesse sentido. Porque talvez, muitas das vezes, grande parte dos cristãos que não ocupam nem a metade da população terrestre, talvez uma pequena parte destes cristãos se entregam de forma constante e engajada dentro do serviço que o nosso irmão nos ensinou, né? Falo por mim. Olha, tem hora que eu me pego e penso, nossa, que palavra é essa que eu soltei, né? Que palavra proferida foi essa? Que comportamento dentro, e aí a gente sempre tem que pensar, que comportamento dentro do cristianismo é esse que eu não estou executando? E olha, a vigilância ela é essencial em todos esses pontos, é essencial. Somos parte do apostolado do Cristo. Temos compromissos. Temos compromissos. Chegou um momento em que a nossa, né, orbe planetária aqui, ela necessita de um impulso e de um gatilho muito maior, principalmente de nós cristãos. Aí eu vou dar algumas puladas aqui, porque eu vou pegar pontos em que é essencial termos o aprendizado e o conhecimento. Diz-no o mestre com clareza: eu sou videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? É uma pergunta, né? Então, o que nós temos que procurar e o que nós temos que desenvolver em nós para ser realmente parte desse enxerto, né? O que nós precisamos? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que nesse critério também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondemos, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. É isso que nós estamos conversando. Qual que é a minha parcela de contribuição para essa videira aqui? Que é o Cristo. Qual que é a parcela de contribuição
na eternidade, no trabalho cada vez mais constante que nós realizamos a cada minuto. Citei exemplo de mim mesmo. Temos que tomar cuidado até com as palavras proferidas. Eu tenho que tomar cuidado para ser indulgente, para falar menos das pessoas com o objeto de julgamento e procurar encontrar ferramentas e recursos para que, em vez de somente falar, contribuir para a evolução do meu próximo também, né? É muito real isso. Olha, dentro da vigilância das palavras, já damos um salto considerável na evolução. É sem dúvida. Porque das palavras que se criam as maiores guerras possíveis no mundo. Olha, vamos falar do campo material? Palavras fazem com que ações nas bolsas de valores caiam ou subam. Olha como que é o poder da palavra até num contexto mundano nosso, né? É essencial treinarmos e nos equilibrarmos dentro dos nossos pensamentos e aquele link que tem entre o pensamento e a boca, que ele seja cada vez mais desenvolvido também. Porque o treinamento é tanto, gente, que talvez muitas das vezes nos nossos pensamentos passam ainda pensamentos, vamos dizer assim, um pouco mais baixo, mas se você já evitar de transmiti-lo, já é um caminho andado. E claro que todo o nosso esforço vai ser para melhorar os pensamentos também. É importante também a gente não terceirizar, e é isso nós já tratamos muitas das vezes dos estudos, não terceirizarmos também a culpa aos nossos irmãos, principalmente desencarnados, né? Porque muitas das vezes o que acontece? Muitas das vezes nós temos algum comportamento que talvez não seja muito adequado ao ramo cristão, e aí logo nós nos reportamos certeza, eu estava sobre o domínio de um obsessor. Não terceirizemos nossos comportamentos. A sintonia do rádio ela é muito fina. Se temos irmãos com o mesmo pensamento que nós, foi graças aos nossos pensamentos e à sintonia com o que façamos. Isso, como muito das vezes, nós temos que nos atentar também, preste bem atenção, nós temos que nos atentar também para nós não sermos os obsessores do plano espiritual. Porque muitas das vezes o espírito está lá tranquilo e sossegado e nós o chamamos. Olha, a luta cristã, ela é intensa. Ser cristão é um compromisso dos mais belos, mas tem que ter prática, tem que ter trabalho. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. Vocês estão vendo que qualquer atitude e qualquer ação que nós nos elevemos a executar, ele já é de bom grado, ele já é bem visto a Deus. Ele já é bem visto dentro de de uma obra cristã.
É. Talvez nos falta tão pouco para começar essa, essa prática diária, né? Talvez não é tão complicado assim, mas ao mesmo tempo, dentro daqueles vícios que tratamos no começo, como o orgulho, principalmente, ele que nos trava, né? De repente, de dar um passo à frente dentro dessa luta cristã, para que melhoremos a cada dia, para que a reforma íntima ela se faça, né, presente, para que o lapidar do diamante embrutecido que ainda somos, ele seja, mesmo que de pouco em pouco, mas um tanto quanto essencial para as nossas vidas. O mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina por meio da palavra acadêmica. É necessário ter, sim, os ensinamentos oriundos de espíritos, principalmente encarnados entre nós, que vêm nos trazer a palavra, vêm nos orientar, vêm nos nortear no caminho cristão, né, essencial, mas não entender que essas pessoas que vêm falar, que elas, ó, nossa, aquela pessoa ali, ela já está num nível de evolução tão alto, não, salvo engano, não. Está na luta também, grande parte das vezes, para seguir em frente. E aqueles que escutam, muito das vezes, estão praticando, né? Praticando até mais do que quem profere a palavra cristã. Mas é importante entender que todos nós estamos contextualizados nessa realidade. Todos nós estamos nesse caminho, né? E cada qual com a sua porcentagem de contribuição na seara cristã. Instrutiva ou consoladora, acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. É importante essa questão, né? Organização material e espiritual. Porque, nossa, nós vamos viver espiritualizados num mundo tão material? Vejam bem, pessoal. Nós temos que entender que para nós nada, mas nada nos é proibido. Nós temos o livre-arbítrio. E sim, nós temos a vida material, que é uma ferramenta para a evolução também. Então é importante nós a todo momento entendermos isso. E que nada, mas nada, desde que nós engajarmos, principalmente fundamentado na justiça divina, que nós possamos, até mesmo aqui na Terra, conquistar esses bens materiais, mas dentro da lógica, dentro da métrica espiritual também. Que eu faça bom uso dos bens materiais, mas que eu não faça desses bens materiais ferramentas para prejudicar o meu próximo, né? É essencial entender isso. Vocês vão ter ali as lições, principalmente ali no Livro dos Espíritos, ali na pergunta 718, 719, algo se remetendo a isso, né? Nos é proibido, né, termos bens, né, e tudo mais, vivermos a vida do mundo? Não nos é proibido, mas nós temos que ter uma métrica da lógica para entendermos realmente qual que é o essencial. E o essencial, principalmente, é não prejudicarmos o nosso próximo. Já é o essencial, assim, extremo. Permanece ao lado dos que resolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da Terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Direitos humanos, muitas das vezes criticados, né, na lei universal, mas olha, já é um grande esboço para realmente
para que os espíritos aqui encarnados, eles tenham a vida mais aproximada dignamente, né? Nós precisamos entender isso também. A melhoria do espírito. Por exemplo, fundamentado nos direitos humanos, tem que, por exemplo, que cada um teria que ter o seu habitat, sua casa para morar. Teria que ter que ninguém passasse fome, por exemplo. Então, existem vários flancos aí de respeito para que nós possamos entender isso. Vocês imaginam bem, gente, de 7 bilhões de espíritos encarnados atualmente, isso são dados técnicos, dados estatísticos. Quase um bilhão estão numa posição de miséria e fome extrema. Então, se nós pararmos para pensar bem, tem trabalho, né? Tem trabalho dentro do cristianismo aí para todos nós aí, né? Para entendermos e para florescer, né? Para frutificar cada vez mais esse apostolado que Cristo nos confiou. Saibamos cooperar. Olha, saibamos cooperar, inclusive, é o título da lição. Saibamos é porque precisamos do saber. Então, se precisamos do saber, precisamos correr atrás deste saber, deste conhecimento, que é o cooperar. É esforço diário também. A medida da lógica, ela está embutida aí. Vamos cooperar desse modo nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto estejas em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Quando Cristo esteve entre nós, encarnados, porque entre nós, espiritualmente, está a todo momento, né? Mas encarnado, né? É importante falar que Jesus Cristo, antes de Jesus, tivemos vários profetas, né? E esses profetas sempre trouxe, né, ensinamentos, mesmo que ensinamentos talvez não com grande quantidade quanto Cristo nos trouxe, mas trouxe ensinamentos pontuais que, né, de um certo modo, já houve a possibilidade de uma evolução considerável da humanidade. Mas, como sempre também, essa evolução ela caminha, né, a trechos lentos. Então, Cristo, quando se pôs a vir até nós, que ele iria encarnar, o Espírito do Cristo iria encarnar entre nós para trazer, né, os conhecimentos necessários, o caminho, a verdade e a vida. Jesus passou por um processo de preparação para que o Espírito dele, tão grande, tão iluminado, pudesse, né, ser acolhido por esse corpo que nós temos aqui, né? Um corpo essencial, uma ferramenta e um objeto essencial para a nossa evolução, mas para que o tamanho do Espírito do Cristo precisava de um preparo, e um preparo de longos anos para que ele pudesse vir até nós, passar tudo que ele passou, né? Pois bem, Cristo se apequenou, né, entre nós para trazer o conhecimento e o tratamos daquela maneira, né? O tratamos daquela maneira que todos nós saibamos como que Cristo retornou para o plano espiritual. Ingratos.
Cristo não nos... Veja bem, Cristo na cruz pediu perdão para nós, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E há 2000 anos, sabemos o que estamos fazendo? Porque, olha, Emmanuel nos traz uma lição. Saibamos cooperar. Esse livro tem cerca de pouco mais de 70 anos. O livro Fonte Viva. E estamos ainda estudando, e estudando e aprendendo, e estudando e aprendendo. E, enfim, procuremos cada vez mais praticar. Cristianismo é prática. Cristianismo é exercício. Exercício laborioso. Estamos num grande laboratório. Um laboratório para nosso melhorar espiritual, né? Para nosso desenvolver o amor dentro dos nossos corações, cada vez mais verdadeiro. Continuando. Por hoje, esse é o último parágrafo que Emmanuel nos traz. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir a autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador, no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Olha que responsabilidade que nós temos, hein? Que responsabilidade. Une-te, pois, ao divino artífice em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber. De novo, saber. O sábio, ele vai treinando, o sábio vai estudando para conhecer. O saber para nós é essencial. O saber se vivemos nele, quanto ele vive em nós. Preste bem atenção. Une-te, ou seja, temos que unirmos ao divino artífice, ou seja, ao grande mestre, a Jesus Cristo, em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Jesus nos confiou. Ah, confiou a mim? Confiou. Confiou a todos? Confiou. Jesus, o grande mestre, o que veio nos ensinar e nos deu o testemunho realmente do caminho reto. É difícil? É difícil. É difícil porque nós ainda, né, a humanidade ainda estamos ainda muito apaixonados pelos bens da terra, pelos bens mundanos, sendo que deveríamos considerar mais todos esses bens apenas objetos para a nossa evolução. Nós não podemos, de forma alguma, passar por cima o material do espiritual. Temos o material para evoluirmos, mas temos a lógica da evolução espiritual. E temos que, sim, treinar o amor cada vez mais desinteressado. Nós temos que treinar cada vez mais a caridade desinteressada também. Ah, jamais, se começarmos mesmo com, de repente, né, algum interesse, olha, já é um ótimo gatilho, né? Mas temos que sim, cada vez mais melhorarmos dentro de nós mesmos, dentro do nosso íntimo, espiritualmente falando. Nós chegamos um momento em que a humanidade, ela muitas vezes se age e ela se melhora por medo, né?
Nós temos aí já dogmas religiosos de há muito tempo, falando, ó, se você fazer o bem, você vai para o céu. Se você fazer o mal, você vai para o inferno. Então, há algum tempo já, nós viemos desse tipo de ensinamento. Ah, é necessário desse tipo de ensinamento para que todos tenham medo e procurem praticar só o bem. Tudo bem, foi um objeto e uma ferramenta utilizado para melhoria, mas é chegado o momento de, sim, nós termos uma consciência mais exata que o nosso esforço de melhoria parte de nós e que é essencial que eu mude por si só e não pelo medo. É essencial isso. Cristo, ele não nos passou medo. Ele convidou nós para o caminho da redenção. Ele convidou nós para o caminho do amor. Ele convidou nós para o caminho da caridade. Ele nos chamava de irmãos e fez com que também nós chamássemos os nossos próximos de irmãos. Então somos uma grande família universal, filhos de um mesmo Pai, que precisamos, sim, cada vez mais, trabalharmos no caminho do amor, que é a verdade e a vida que Cristo veio nos orientar. Uma lição muito linda. A lição do próximo domingo é a de número 147, Refugia-te em paz. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, gente, vamos encerrar mais uma reunião do dia de hoje. Faz a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Júlia. Obrigado, Fabiana, Tivanete. Obrigado aos amigos do YouTube que estão acompanhando agora os estudos online também. Que tenhamos um domingo de paz, um domingo abençoado e uma semana, né, que seja também proporcional. Sejamos abençoados e trabalhando sempre no esforço, né, na luta cristã de cada dia aí. Fique com Deus. Fique com Deus. Obrigado. Obrigada. Até mais. Até mais.